Olá pessoal, tudo bem? Bom, ainda falando sobre gatos, vou trazer mais um vídeo aqui, falar um pouco mais sobre Kerouac, né, e a sua relação com gatos. Já falei no vídeo passado. Kerouac foi um escritor famoso da chamada geração Beat, né, Jack Kerouac. E ele tem uma obra extensa, uma obra muito autobiográfica, né, incluindo desde romances, novelas e também poemas. Tá? Ele que popularizou essa ideia de pé na estrada, né, do mochileiro. Então, é graças a ele que surgiu toda essa cultura, né, de se pegar carona. Tá? E o Kerouac, já dito antes, ele foi um amante dos gatos, né? Ele foi um gateiro e, apesar de toda a sua vida conturbada, né, um bom tempo assim na estrada, pegando carona e tudo mais, ele sempre manteve essa relação com os gatos, né, tendo gatos na sua casa, né? Ele vivia com a mãe. Quando não estava na estrada, ele estava sempre morando com a mãe, né? E tem um livro em particular, que é esse aqui. Eu já fiz resenha sobre esse livro, eu quero ainda ressaltar, Big Sur, de Jack Kerouac. Ele é um romance autobiográfico, lançado em 1962, e ele fala, dentre outras coisas, do sofrimento ao saber da morte do seu gato, Tyke, né? E o Big Sur, ele é um romance denso, retratando a decadência física e mental do Kerouac, tá? Devido aos excessos, principalmente o consumo excessivo de álcool. Tá? Ele gostava muito de vinho, né? Só que vinho barato, aqueles vinhos bem vagabundos. E então ele escreveu esse livro, falando dessa fase dele. Foi uma fase então pós On the Road, né? Ele alcançou muito sucesso com On the Road e foi assim da noite para o dia. Ele não soube lidar com a fama, com o sucesso, né? Algo que ele almejou tanto durante aí muitos anos. E quando chegou até ele, quando ele alcançou esse sucesso, esse reconhecimento, ele não soube lidar com isso. E então foi uma coisa assim como um meteoro, né? Foi como uma estrela cadente. Foi por um momento esse sucesso, né? Essa aparição dele, esse brilho dele foi na época, né? Foi por um tempo muito curto, porque com The Road, né, veio toda uma decadência também. Ele já estava muito cansado e os excessos começaram então a vir com a cobrança, né? Com a saúde abalada, a saúde mental, né? Muito mental também, muito abalada. E com isso ele não conseguia emplacar outro livro com o mesmo sucesso de On the Road, né? Teve um ou outro aí, como Os Vagabundos Iluminados, né? O The Dharma Bums, que teve aí um certo reconhecimento, mas Os Subterrâneos também foi outro livro, mas depois de On the Road nenhum outro livro conseguiu o mesmo sucesso e as vendas começaram a cair e isso foi deixando ele também deprimido. Então tudo isso, né, juntando tudo isso, ele ficou muito mal e ele então se retira, né? Então ele se distancia para ver se ele conseguia uma espécie de recuperação, né? Tipo, dar um tempo com a loucura toda, com a boemia, com a bebida, para tentar ir buscar algum equilíbrio na vida, na própria vida. E o Big Sur, ele é um livro interessante, e que fala muito dessa relação. Ele explica sobre essa relação dele com os gatos, tá? Eu vou ler um trecho aqui. Em geral,
A morte de um gato tem pouca importância para a maioria dos homens, mas para mim, e aquele gato, era exatamente e sem mentira e sério mesmo, como a morte do meu irmãozinho. Eu amava Taiki com todo o meu coração. E ele era o meu bebê que ainda filhote dormia na palma da minha mão, pendurando a cabecinha para baixo. Ele tinha total confiança em mim e quando eu saí de Nova York, dei um beijo nele e pedi que me esperasse. Então nesse pequeno trecho já mostra essa relação de afeto, esse laço, em especial, né, com esse gatinho dele, o Taiki. E aí, conforme vai, né, se desenrolando o romance Big Sur, ele vai falando, né, de lembranças, ele vai evocando lembranças e falando desse gato também. Então parte dessa história, né, se passa em Big Sur, que é uma região da Califórnia, e as praias e os enormes rochedos criam um ambiente melancólico e até sombrio, segundo a perspectiva do próprio Kerouac. Então ele foi passar uma temporada em uma cabana inclusive que era do poeta e editor Lawrence Ferlinghetti. Ele foi passar então uma temporada nessa cabana, um tempo lá, numa tentativa de se afastar das agitações da boemia da cidade, dos seus excessos, como eu acabei de falar. Porém, aquele ambiente causou uma espécie de opressão ainda maior, uma vez que o Kerouac foi obrigado a se encarar de frente, né, a encarar o seu próprio rosto, a sua própria vida de frente, sem a máscara, sem a muleta do álcool. E isso foi muito chocante para ele, esse encontro com a realidade. E ele não aguentou. Então ele ficou ainda pior. No outro trecho do livro, ele revela o seguinte: meu relacionamento com o gato e com os outros gatos antes dele, do Taiki, sempre foi meio doido. Alguma espécie de identificação psicológica dos gatos com meu falecido irmão Gerald, que me ensinou a amar os gatos quando eu tinha 3 e 4 anos. E a gente costumava deitar no chão de barriga para baixo e olhar os bichanos tomando leite. Então essa evocação da infância dele, ele era muito ligado ao irmão, né, ao Gerard, muito ligado ao irmão que faleceu com 9 ou 10 anos, o Kerouac tinha 4, 5 anos, né? Causou um sofrimento muito grande no Kerouac, né? A perda do irmão. E foi justamente com o irmão que ele aprendeu a amar os gatos. Então existe esse laço afetivo envolvendo o irmão, né? Essa lembrança do irmão e a relação com os gatos, né? A relação com os gatos que eles tinham na época, né? Na infância, lá na casa deles. E o ponto central e mais dramático é quando ele recebe uma carta, ele fica sabendo da carta que a mãe dele, de Nova York, envia para ele, falando sobre a morte do Taiki, desse gato, né, em particular. Ele fica arrasado, completamente desnorteado, né? Então ele vai assim para o fundo do poço, né? É um livro assim que eu acho muito denso, muito pesado, né? Tem uma carga dramática muito grande, né? Falando aí da própria decadência do Kerouac, da perda de amigos, a lembrança do irmão, né? Sempre presente, a perda desse gato. E é muito bonito, é muito sensível e triste, né, também.
Mas é um romance que eu gosto muito, e em particular é um romance, é uma das obras do Kerouac, em que ele traz essa questão do gato, né? essa relação com o gato, de maneira muito forte, muito confessional. Então, para quem gosta de Kerouac, para os gateiros, eu recomendo aqui a leitura de Big Sur, do Jack Kerouac, tá? Vale a pena. Para finalizar, o Kerouac também ele tem um livro, né, de haikais. Isso aqui é uma edição da LPM, que é uma reunião de todos os haikais que ele fez durante a vida, foi reunido num volume. Aqui é a tradução do Cláudio Willer, né, falecido recentemente, o Cláudio Willer, que fez a tradução e abertura aqui com notas. Uma edição muito bacana, bilíngue, tá? E tem muitos haikais aqui, né, aqueles poeminhas de 3 versos, né, de origem japonesa. Tem muitos poeminhas aqui, muitos haikais sobre gatos. Tem um deles que é assim: Aurora, o gato correndo para casa com sua cauda abaixada. Tem um outro aqui interessante, é dia ensolarado, pegadas de pássaros e rastros de gato sobre a neve. Manhã gelada de outubro, os gatos brigam nas moitas. Então são vários poeminhas sobre gatos. Tem um outro aqui, café da manhã pronto, o gato se espreguiça no sofá da sala. Então são vários desses poeminhas, desses haikais, como pequenas fotografias cotidianas sobre os gatos, né? Ele observando os gatos em várias situações. Então é isso assim que eu resolvi trazer hoje, né? Falar um pouquinho mais do Kerouac, da relação dele com os gatos. Indico também esse livro de haikais do Kerouac, muito poeminha aí de gato também. E é isso, pessoal. Se você gosta do Kerouac, se você gosta de gatos, deixa aí o teu comentário, deixa aí o teu like e compartilha para quem gosta também, para quem tem interesse desse tipo de conteúdo. E vamos até o próximo vídeo.